Boa noite. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso bate-papo, que nós estamos aqui com uma proposta de estarmos todas as quintas-feiras, nesse horário, falando sobre assuntos que nos reportam aquelas questões da espiritualidade que a gente não tem resposta, que a gente busca resposta, coisas que a gente precisa e sente a necessidade de falar, que vai atingir o nosso eu interior, não é? Hoje o assunto vai ser apometria. Quem eu sou? Eu sou Hélio Oliveira Júnior, eu sou apômetra, eu estou vinculado à Casa do Bem Apométrica, onde nós fazemos um trabalho de cura espiritual, de cura moral, de cura física, um trabalho bastante abrangente. Lá nós temos como um centro kardecista, nós temos a recepção e um passe de harmonização. Depois a pessoa vai receber, com todos aqueles que nos procuram, um reiki. E aí nós temos a sala de cristais, a sala de apometria, a sala onde é feita a mesa radiônica. Então é um trabalho onde nós vamos buscar a nossa elevação, o nosso despertamento. Bem, para falarmos de apometria, é necessário que nós falemos do início de tudo, como tudo aconteceu, para que a gente entenda esse processo. Porque a nossa casa não é uma casa espírita. Ela não é uma casa que se reporta apenas à religião espírita. Ela é uma casa que está aberta a todos aqueles que necessitam encontrar respostas, encontrar caminhos. Eu vou te explicar por quê. Vamos aos primórdios da humanidade. Quando lá, do Homo sapiens, quando a gente ainda vivia em cavernas, nós tínhamos nós e nós. E começamos a nos relacionar com os seres da nossa espécie. Em busca de quê? Em busca da satisfação das nossas necessidades primárias. E com isso nascia e davam origem às famílias. Aí a necessidade de cuidar da prole, não é? E com estas questões, nós fomos despertando em nós aquilo que nos trazia segurança, porque a gente não buscava em nós as respostas. Nós ficávamos tentando entender o que a gente estava fazendo, por que estávamos ali, quem éramos. E com isso, tínhamos os nossos receios, o medo de não ter condições de cuidar da prole, o medo da segurança, que era um fator muito importante, o medo da falta da alimentação. E alimentados pelo medo que despertava em nós, nós fomos buscando as seguranças que nós éramos capazes de ver. Então nós começamos a descobrir as coisas que a natureza nos dava. O sol, o trovão, a lua. E começamos com isso a adorar aquilo que a gente tinha como coisas maiores do que nós, que eram capazes de trazer soluções para nossos problemas. A luz do sol, que fazia com que as plantações podiam crescer, podiam se aflorar. A lua. E assim foi se desenvolvendo em nós as nossas adorações. E nós também desenvolvemos nesta época e naquela época que foi aumentando a nossa evolução, nós fomos desenvolvendo coisas que nos davam segurança. Eu estou falando de forma assim, já pulando muito tempo, porque senão essa coisa é muito minuciosa. Nós voltamos lá para os primórdios. Então, nós fomos desenvolvendo até os nossos amuletos, as nossas muletas. Com estas situações, nós chegamos, e através das nossas adorações, pessoas do nosso meio, pessoas que viviam nas nossas comunidades, viviam no meio que nós representávamos ali, nossas vilas, nossas cidades, e que tinham maior capacidade de reunir informação, uma capacidade de comunicação, e fomos desenvolvendo aquilo que mais tarde deu origem às religiões. Inicialmente,
elas visavam, sim, o benefício da coletividade, trazer tranquilidade, paz de espírito, harmonia, entendimento. Traziam, sim, a reunião de grupos, mas dentro de si traziam aquele interesse pessoal, aquele interesse que não era só o coletivo. E assim foi se desenvolvendo até que se formaram as grandes religiões, as grandes vertentes religiosas, não é? E isso tinha e tem até hoje uma parte dessa vertente que é oriental e a parte da vertente ocidental. Os orientais traziam dentro de si e já dentro dos seus conceitos religiosos, já muito anteriores àquilo que o ocidental fez, conhecimentos muito profundos, que hoje ainda se mostra como novidade para muitos estudiosos da parte ocidental. E já na parte ocidental, nós viemos com a religião católica, a religião protestante, e assim foram surgindo as religiões. E foram vindo as vertentes orientais que foram se interagindo também com o mundo ocidental. Bem, e para que serve toda essa história? A realidade é a seguinte: todos nós não tínhamos respostas. Todos nós buscávamos coisas que a gente não sabia o que. E se você parar para pensar, você vai observar o seguinte: quando a gente fala que nós buscamos verdades e que nós buscamos respostas, tá bom, então vem a pergunta: e quem somos nós? Quem é esse nós que busca essas coisas? Imaginemos o seguinte: nós nascemos em uma família. Essa família pode ser uma família de abastados, como pode ser uma família paupérrima. Pode ser uma família que passa fome, que sofre e que nem tem estrutura familiar. Como pode ter uma família que tem muita estrutura familiar. E quando a gente nasce nesse meio, nós vamos nos desenvolver, crescer, recebendo as informações desse meio, as orientações desse meio, tanto familiar como do contexto geral, da vizinhança, daquilo que acontece no bairro, dos conceitos da cidade, do estado, do país. Vamos fazer um paralelo daquela criança que nasceu numa comunidade. A família totalmente carente e sofredora. A porta de casa aberta. Ela cresce na rua, sofrendo a influência de todo o meio que ali se faz presente. Sofrendo toda a influência da pressão da sociedade, das suas necessidades, das suas carências. Diferente daquele que nasceu num lugar abastado, criado por uma família, não foi para a rua, vivendo de escolas cuja cultura foi selecionada para que aquela criança tivesse aquela cultura como carro-chefe. Então, crianças diferentes, que em meios diferentes se tornaram produto deste meio. E como produto do meio, cadê ela como figura central? Ela está se tornando um produto do meio. Pode-se dizer que o meio exerce sobre ela um controle, como os cordéis de uma marionete. E quando a gente está aqui, nasce e morre, nasce e desencarna, num período entre um nascer e um morrer, para quê? Por quê? Aí a gente observa que nos ensinamentos religiosos, e sejam eles qual for, o nosso objetivo é o desenvolvimento do amor. O nosso desenvolvimento pessoal como seres amorosos, seres que sejam imagem e semelhança de um Deus.
seja qual for o Deus daquela religião. E aí, estamos sob influência do meio, com o objetivo de crescermos dentro de uma religião. O abastado pode ter isso muito claro, e aquele que nasceu na comunidade talvez nem tenha acesso a isso. Mas seja qual for a sua oportunidade de desenvolvimento pessoal, estará sob influência constante e de peso forte e firme do meio e dos cordéis de uma sociedade. Então, com o desenvolvimento da sociedade e o desenvolvimento do mundo global, se globalizando, chegando até hoje, em 2018, o que estamos fazendo aqui? Até hoje nós procuramos a religião ainda como muleta para as nossas dificuldades, para o nosso apoio, para o nosso colo, para o nosso ombro amigo, para as respostas. Pedimos a Deus a solução dos nossos problemas. Pedimos aos santos, aos orixás, aos deuses. Pedimos aos avatares, a Buda, Krishna, força, que nos orientem e que nos ponham no caminho. Ou seja, ainda somos seres carentes de resposta, carentes de orientação, carentes de caminho, carentes de uma mão amiga, de um ombro amigo, de um ouvido, de um olhar, em busca de soluções íntimas, de soluções pessoais, de acharmos o porquê estamos aqui. E quando temos um pouco desta resposta, de entendermos um pouquinho do que estamos fazendo aqui, não temos força, não temos às vezes coragem, não temos determinação, não temos apoio, orientação para trilharmos este caminho. Mas percebemos que estamos inseridos num mundo em que a evolução se faz presente, tanto a evolução física, material, como a evolução espiritual. Percebemos que a ciência hoje, através da medicina da cura, não se apega mais à cura do físico, à cura do corpo somático exclusivamente, porque observa que isso não traz a resposta plena. A medicina holística está aí, demonstrando que hoje é necessário ver-se o ser humano como um complexo e não um corpo. E observa-se que quando se trilha por esse caminho, estamos conseguindo obter respostas. Então, a Casa do Bem, quando fala que é uma casa de cura, ela não se posiciona como um hospital da matéria. Ela não se posiciona como um hospital de qualquer campo energético que você possa imaginar ou pertencer. Mas ela se posiciona como um lugar que vê e que te vê, que enxerga e que te enxerga, que abraça e que te abraça. Ela vem em você, independente de dogmas, independente de religião, independente de qualquer coisa que você seja, até mesmo ateu, ela vem em você um reflexo dela. Ela vem em você a continuação de cada um de nós, como um todo energético. Esse é o olhar que nós temos. Esse é um olhar que nós desenvolvemos. Este é o nosso objetivo.
Porque quando eu te olho com amor, quando eu te olho com carinho, e quando eu lembro que é dando que se recebe, é fazendo aos outros o que eu gostaria que fizessem a mim, eu começo a ver que esta manifestação energética minha para com você, amanhã, ou talvez agora mesmo, encontre uma resposta positiva e que faz com que você exerça o mesmo pensamento para comigo. Esta é a mágica. Bem, falando de toda esta história, que envolve a história das religiões e a história do homem, que tem dentro de si, no mundo de expiação e provas, o bem e o mal. Então, o que aconteceu neste caminho? Quando as religiões começaram a ter poder, força, domínio sobre a humanidade, vem a vaidade, o orgulho daqueles que, através da religião, galgaram poder, porque tinham na sua mão o poder do convencimento, do agregar, do acolher. E as pessoas se atiravam a ele, a seus pés, em busca de solução, de respostas. Ao invés dele agir como Cristo agia, demonstrando cada vez mais humildade, cada vez mais contentamento e amor, ele se traveste desta postura, mas na intimidade exerce os interesses pessoais, os interesses próprios. E assim foi que em todas as religiões, sem exceção, começaram a fazer com que os caminhos não fossem mais os caminhos ideais. Mas como é que você ia saber disso? Como é que você ia perceber e separar o joio do trigo? Porque quando você vai carente, você vai sofrido, você vai machucado, você vai ferido. E quando alguém vai lá e põe um curativo na tua ferida, nossa, que alívio, nossa, que coisa boa e que vontade de abraçar. Que vontade de ter você como meu guia, como meu orientador. E é isso que aconteceu em toda a jornada de evolução religiosa, que saiu do ponto zero e foi evoluindo. Mas, se nós estamos falando em evolução, se nós estamos falando em de encontro ao todo, ao tudo, que é amor puro em essência, nós deveremos sair do ponto, atingir uma elevação, mas fatalmente temos que voltar ao ponto. Porque o ponto é a união do tudo de todo em amor. Uma só realidade, uma só existência. Então, como enxergar isso? Como compreender isso? Se nós estávamos totalmente cegos pelos dogmas, pelas imposições, pelo medo dos deuses, das forças dos deuses, daquilo que ele podia fazer contra mim. Como então eu superar tudo isso? Porque quanto mais eu me envolvia na religião, quanto mais eu ficava dentro daqueles conceitos que me eram passados, mais eu ficava preso em dogmas, fechando a minha visão apenas para aquilo como verdade absoluta, não tendo a capacidade de me livrar dos cabrestos da vida, vivendo uma vida fechada num conceito pré-estabelecido e que eu não me achei, porque eu nem eu mesmo sei quem sou. Eu sou aquilo que fizeram de mim,
Eu sou aquilo que orientaram, que eu cresci assim. Faço aquilo que meus avós ensinaram. Sigo os caminhos que meus pais me impuseram. Falam aquilo que me orientaram a falar. Leio aquilo que fui educado a ler. Compreendo aquilo que aprendi a compreender. E quanto disso me traz resposta íntima, na minha essência? Quanto disso faz com que eu perceba a minha existência pessoal? Quanto disso me traz respostas íntimas que eu tanto preciso? Que eu tanto preciso compreender para poder saber viver, me posicionar? Como homem, como pai, como irmão, como filho, como amigo, como profissional. Quanto disso é meu? E aí eu descubro que eu não sei quem sou. Eu sou resposta de uma marionete de uma sociedade. Se eu estou feliz na religião que eu vou, sei lá, agora você está falando isso, agora que eu estou ouvindo isso, é que eu percebo que eu só sigo regras. Eu só sigo porque me puseram aí. Mas talvez eu não esteja tão feliz assim. Então o que a gente faz? O que nós fazemos na Casa do Bem? Nós trazemos à tona essa realidade. Convidamos você a perceber o que você é hoje. Convidamos você a consultar o seu íntimo e entender onde você está posicionado nesse todo. E por que apometria? Por que uma casa apométrica? Porque a apometria vem no momento em que nós, na nossa evolução, passamos primeiro por um Moisés, que veio nos trazer um Deus, mas éramos ignorantes, muito ignorantes. Então nós tínhamos que ter um Deus que nos punha regras, que nos assustava, olho por olho, dente por dente. Você fez, você paga. E assim foi por muito e muito tempo. Aquela mão pesada, mas que começou a nos pôr num caminho, que começou a nos mostrar um trilho, sair da ignorância, sair daquela barbárie em que nós vivíamos, para então descobrirmos que era mais do que aquilo. Começamos a saber que existia um Deus. Logo depois, e quando eu falo logo, é imaginando muito tempo, né? Mas a sequência foi Jesus, que veio nos dizer que não, vocês não precisam ter esse Deus pesado, esse Deus de mão forte, esse Deus violento. Não. Na verdade, isso foi apenas para que vocês começassem a enxergar o que existia por trás de tudo. Mas na verdade esse Deus é puro amor. Esse Deus é pura compreensão, é puro acolhimento, é puro carinho. Mas aí a gente fica num conflito de que, caramba, e o que é esse Deus? O que é isso, gente? Como é que eu posso acreditar nessa coisa que eu não enxergo? Como é que eu posso entender que existe um mundo por trás desse mundo em que eu estou inserido e que lá tem um Deus e que vai me acolher após a minha morte, que vai me acolher após o meu desencarne? Mas tudo isso é através de um único ser? Um homem só? Um ser só? Aí começamos a perceber a presença dos Espíritos. Começamos a entender que não dava para ter toda essa administração perfeita e plena e maravilhosa se fosse apenas um ser. Então começamos a evoluir nos nossos conceitos, no nosso conhecimento, no nosso entendimento. E com essa evolução, chegou a hora de entender que o planeta evolui, que as coisas evoluem. Mas na verdade esse entendimento era só prestar atenção. Porque se nós imaginarmos como nós éramos lá atrás,
que nós, quando o homem descobriu a roda, né, girando uma pedra, e aí depois ele foi, com o passar do tempo, vendo que podia ter uma estrutura de madeira, que essa madeira podia ser torneada, que podia ter uma estrutura metálica através do aproveitamento dos minérios e de saber trabalhar os minérios, que ela podia ser revestida da borracha, aproveitando aquilo que a natureza nos dava, o que algumas árvores propiciavam para nós. Aí veio a química, a física, e aí veio o avião e tudo, ou seja, esse processo de evolução sempre existiu. E nós percebemos que o planeta ia nos dando isso, ia nos brindando com isso, e nos dando. Como hoje já se descobrem minérios muito mais evoluídos e que vão propiciar coisas muito maiores para nós, como os metais das naves espaciais, que são muito mais leves, muito mais fortes. E é isso que o planeta está passando. E quando o planeta evolui, o ser humano que está inserido nele evolui também. Só que agora é hora de uma mudança radical, planetária e humana. Precisávamos ter uma orientação maior. E aí vem o advento da apometria, que para nos atingir, para fazer presença dentro de nós, para mostrar para nós que existe uma nova ferramenta mágica, poderosa, veio como uma ferramenta de cura. E por que assim? Quem não tem sofrimento, quem não tem dor, quem não tem dor no seu corpo físico, quem não tem dor na sua alma, quem não tem dor na sua moral. E aí vem uma ferramenta que fala: eu sou a cura para todas as suas dores. Independente de credo, independente de religião, independente de postura sua moral neste mundo em que vivemos. Ela está à sua disposição. E a apometria é cura? Não. A apometria é despertamento. Começa pela cura e vai muito, muito além, que será motivo dessas lives que nós iremos fazendo. Motivo de convidá-lo a nos conhecer, convidá-lo, convidá-la a nos conhecer, a participar conosco desta maravilha que é o despertamento. Motivo da nossa existência nesse momento, nesse planeta, junto a você. Porque nós estamos aqui nos dedicando plenamente ao entendimento de tudo aquilo que é passado, entendimento de tudo aquilo que vem para nós, para que nós possamos fazer a interpretação, a manipulação e a devolução a todos aqueles que estão conosco em forma de evolução. Esse é o nosso convite. Essa é a nossa proposta. É isso que fazemos na Casa do Bem Apométrica. É isso que fazemos como apômetras. Somos uma grande equipe para uma casa pequena hoje. Mas temos lá pessoas que têm desenvolvido dentro de si esse carinho, esse amor, esta vontade, esse entendimento. Para estarmos sempre com você, com vocês, juntos. Como isso é uma live, eu não sei exatamente quanto tempo eu falei, se já está se tornando chato ou se está bom, né? Mas então, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Às vezes eu tenho preocupação de falar muito, porque como uma primeira oportunidade, muito assunto também, às vezes ele pesa, você não compreende, e aí fica complicado. Mas eu acho muito bacana essa questão da live, porque quanto mais eu falo, mais dá oportunidade de você perguntar. E estamos ali esperando que você pergunte, esperando que você se pronuncie. E depois, quando nós terminarmos esta explanação, nós iremos dar sequência com as perguntas, respondendo perguntas. Espero que tenha perguntas, apesar da gente estar começando agora, talvez nem tenha muitas pessoas hoje conosco, mas a gente espera que a gente vá desenvolvendo, espera que você vá curtindo, espera que você compartilhe, espera que você divulgue,
para que a gente possa fazer disso uma oportunidade de espalhar conhecimento, espalhar oportunidades, espalhar a cura. Na nossa casa, nós já fomos procurados por muitas pessoas. E a gente fala disso, a gente fala muito do câncer, porque o câncer é uma coisa que assusta, né? E nós lá, procurados por muitas pessoas que foram acometidas por essa doença, e nós nunca perdemos um caso de câncer. Nunca. Todos que lá foram tiveram a cura. Porque o grande segredo do conceito apométrico é: primeiro, temos a consciência de que nós somos corpo físico e mais alguns corpos que completam a nossa estrutura, esse complexo que está aqui. Porque se, aos olhos de muitas religiões, quando o corpo fica, o corpo somático, vai para a terra e se decompõe, alguém tem que ir para os planos lá que você possa imaginar. Pode ser céu, pode ser o inferno, pode ser o umbral, pode ser os planos maiores espirituais. Seja lá o que você acredita, alguém tem que ir. E esse alguém tem que levar consigo as experiências que aqui foram vividas, as experiências já vividas do passado, as suas várias facetas, porque eu vivo aqui a minha experiência como preletor, apométrico, mas eu também trabalho, eu também sou pai, eu também sou filho, eu também sou irmão, e essas experiências que eu acumulei, elas têm que estar aqui. O que a apometria faz é localizar aonde elas estão, saber identificar exatamente onde elas estão, se elas estão esclarecidas ou com problema. Saber interpretar a presença do mal e do bem nesta vida, nesse mundo da dualidade, no mundo do bem, do mal, do bom, do ruim, do feio, do bonito, do alegre, do triste. Esse é o mundo que nós vivemos. E saber fazer uma coisa muito importante. Se o mal está aqui, se o bem está aqui, como equalizar esse sistema? Como equalizar isso? E isso a apometria tem visão plena. Saber que estas situações que a gente tem de pensamentos ruins, negativos, de medo, isso traz o que para nós? Bons espíritos? Boas entidades? Maus espíritos? Mal entidades? O que isso traz? É fácil imaginarmos. Se eu acordar hoje extremamente nervosinho, bravo, agitado, sair na rua, chuto o cachorro, xingo quando eu estou dirigindo, chego no trabalho, brigo no trabalho, como é que eu vou chegar na minha casa? Um cara feliz, alegre? Ou já vou chegar chutando a porta, mal educado, falando de forma grosseira com a minha esposa, falando de forma grosseira com meu filho, com minha filha? Como eu vou chegar? E vamos imaginar o oposto. Um dia feliz, alegre, tudo deu certo no trabalho, dirijo alegre, nem me importo com o trânsito. Quando eu chego em casa, como eu cumprimento a minha esposa e meus filhos? Então é óbvio que esse simples exemplo demonstra para nós que nós vivemos num campo de energia e como energia que somos, nós nos influenciamos pelo meio energético que estamos inseridos. Mas como assim nós somos energia? Simples. Esta matéria é totalmente feita por átomos que têm os elétrons em volta do núcleo, em movimento. Isso aqui? Madeira? Sólida? Não. Elétrons em movimento. Então não existe nada sólido. Existe energia condensada. Existe energia mais livre. Energia mais presa. Energia mais livre. Não é? Assim como é que eu estou falando com você agora? Numa frequência energética. E se eu botar uma televisão aqui, entra na frequência do campo de energia que ela está. E eu passo aqui o canal que eu quiser. E se eu sintonizar o rádio? Sintonizar. Vou sintonizar numa frequência de energia. Ou seja, tudo é energia. E tudo está aqui. Quando eu ponho uma antena para captar, é para que eu tenha acesso àquele campo de energia.
Que antena que você está usando agora? Da preocupação? Da raiva? Da tristeza? Da infelicidade? Da dor? Da alegria? Da motivação? Da compreensão? Do entendimento? Que antena você está usando? O que a apometria nos faz é saber mostrar para você exatamente quantas antenas temos, qual antena que você está usando agora, como você pode sintonizar aqui ou ali. É isso que nós fazemos. Mas fazemos isso também sabendo que não é fácil. Sabendo que nós estamos nesse mundo e sabendo que quando eu te ensino a você entrar na antena da alegria, do amor, e aí você sai por lado da casa do bem e você abre o celular para ver se tem algum recado e você tem uma notícia ruim ou uma bronca de algum familiar seu, você sai da sintonia. Então qual é o segredo? Saber voltar para a sintonia. Saber resolver esta sintonia que está te afetando, como você deve encará-la, como você deve compreendê-la, como você deve trabalhar com ela, porque ela existe, não dá para fugir dela. Pelo contrário, enfrente, resolva. Compreende? Como encarar os nossos medos? Por que eu tenho tanto problema na minha família? Por quê? Por que eu tenho problema com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com a minha mulher, com meu filho? Por quê? Por que aquele meio não é maravilhoso? Por que aquele meio não é perfeito? Por quê? Por que o meu vizinho todo ano troca de carro e eu não? Por que eu tenho amigos que nesse momento estão viajando e eu não consegui tirar férias há mais de 10 anos? Por que tem gente que frequenta comigo os lugares que eu for, buscando soluções, e eles compreendem, eles entendem, e eu nunca entendi, e já faz 20, 30, 40 anos que eu faço isso, e eu ainda não entendi? Por quê? Por que eu? Por que o meu filho não tem os amigos que o filho do outro tem? Por que meu filho não teve o sucesso que o outro tem? Por quê? Por que meu filho tem uma deficiência física? Por que meu filho tem alguma síndrome mental que faz com que ele não seja uma pessoa que possa ter uma vida normal? Por que eu tenho dores crônicas no meu corpo físico? Por que a minha mãe está internada já há 6 anos? Por que meu pai está numa cadeira de rodas? Todos esses porquês fazem com que a frequência da nossa vida fique mais fácil ou mais difícil? E quando a frequência da nossa vida dirige a nossa vida de acordo com o que ela está, a nossa vida também fica mais fácil ou mais difícil. Como você compreender tudo isso e ter a frequência da sua vida isolada do meio, isolada do contexto geral em que você foi inserido? Como fazer isso? Isto é uma das coisas que a apometria nos ensina. Desde que você compreenda o que é apometria. Compreende? Porque você vai buscar na internet, você vai ver um monte de coisa falando de apometria. Mas é necessário entender o que é apometria. Para nós, apometria não é cura. Apometria é despertamento. E nós vamos falar disso todas as quintas. Nós vamos falar disso muitas vezes ainda, porque toda quinta estaremos juntos. E uma das ideias que eu particularmente estou tendo nessas lives, eu podia ficar falando de temas. E já falar para vocês, semana que vem vamos falar sobre dinheiro, outra semana vamos falar sobre dor. Isso é legal. Eu posso fazer isso sem problema nenhum. Mas posso também falar aquilo que você precisa ouvir. Se você me fizer perguntas, eu posso ir direto a esse assunto. E desse assunto, com certeza, irá dar origem a outros. E talvez as pessoas, porque às vezes a gente fala de um assunto específico, mas tem outros que estão incomodando muito mais as pessoas nesse momento. E talvez o ideal seja se dirigir a esta situação.
não é? Então esse convite que eu faço mais uma vez a você. Nós estamos chegando já no final do nosso bate-papo, e que eu espero que seja um bate-papo, porque por enquanto está um monólogo, mas eu quero ver agora se nós temos pergunta para que possa realmente virar um bate-papo, tá? Então podemos ir para a parte da pergunta? Então nós já vamos começar a partir da segunda pergunta, que a gente vai ter aqui como uma segunda parte dessa nossa explanação, ok? Então nós vamos à primeira pergunta de hoje. A Giza Souza, ela está perguntando, pode me ajudar com a síndrome do pânico? Então a pergunta da Giza, boa noite Giza, é um prazer que você esteja aqui conosco. Eu espero que a gente possa ter uma conversa bastante esclarecedora. Todas as doenças que nos acometem, sejam de ordem física ou de ordem mental ou psicológica, elas têm uma origem emocional, um fato gerador. Então, síndrome do pânico é a manifestação de dificuldade de se viver no meio comum em função de alguma coisa. Medo de sair na rua, medo de andar de ônibus, medo de pegar uma escada rolante, de andar de avião. Medo até às vezes de você abrir a janela ou a porta da sua casa. Medo de pegar no telefone. Isso teve um fato gerador. O que a apometria faz? Nós vamos pegar você e vamos lá no fato gerador. Seja nesta ou em outras encarnações. E quando formos ao fato gerador, nós vamos ressignificar o fato e fazer com que aquela memória que você tem hoje, armazenada dentro de você daquilo que faz com que você haja em pânico, ela seja substituída pela nova memória que nós faremos ter mudando o fato gerador. E aí, automaticamente, some o pânico. E você começa a ter uma vida totalmente normal. Ok? A Naná, a apometria trabalha com desdobramento, tem a ver com hipnose? Então vamos lá. A apometria, o que ela faz? A hipnose é colocar a pessoa dentro de um estado que tem um controle através da pessoa que está orientando a hipnose, certo? Então ela vai fazer com que você vá até situações, como é, por exemplo, um desdobramento de vida de regressão, fazer com que você vá para algumas situações. Já a apometria, nós é que vamos direcionar para onde deve ir, baseado na situação que está te envolvendo. Então ela tem controle, ela tem domínio externo da situação. Ok? Então nós dominamos a situação para obter o resultado desejado, através da sua ação, através dos seus pensamentos que nós estaremos direcionando. Mas nós vamos dominar a ação, nós vamos dominar a situação e resolvê-la, independente não vamos depender de você para isso, vai ser uma dependência nossa. Ok? A Vera Lúcia está afastada por motivo de trabalho, pelo horário, e está agradecendo a oportunidade de estar aqui conosco novamente, porque ela já frequentou a casa. Que gostoso, Vera. É muito legal a gente ver que a casa te trouxe bons resultados, porque se você está falando com nós hoje, é porque você está buscando ficar em contato com a gente. A gente espera que em breve você possa estar de novo conosco, mas saiba, quando você tem... Quando eu me dou um negócio para ler, deixa eu ver. Quando você tem um afastamento, não entenda isso como uma que pena, eu me afastei. Não. Tudo acontece porque tem que acontecer. Então você tem que observar o seguinte: quando você afastou, por que você afastou? O que aconteceu durante esse afastamento? O que você cresceu ou deixou de crescer nesse afastamento, observando tudo o que envolveu a tua vida nesse momento. E que em breve, quando você voltar, nós estaremos lá para te ajudar, para fazer com que você consiga superar. No seu caso foi trabalho, mas esse trabalho, por que você foi para esse tipo de trabalho? Por que o trabalho noturno? O que aconteceu nessa situação? Esse trabalho fez você crescer como pessoa? Esse trabalho só te cresceu financeiramente?
vamos observar os detalhes. Esses detalhes todos serão importantes para o seu crescimento pessoal, o seu desenvolvimento pessoal. Às vezes, esse trabalho fez você crescer como pessoa, fez você crescer como ser humano, como espírito. Não é? Muito obrigado. A Joyce, nossa Joyce, está falando para você falar um pouquinho sobre o motivo de termos medo sem saber por quê. Vamos entender o que é medo. Quando nós estamos desencarnados, nós temos sempre buscando a possibilidade de aprimoramento daquilo que nós temos como necessário crescer. Quando nós encarnamos no mundo da dualidade, onde tem o bem e o mal, e afloramos o nosso ego. O que é o nosso ego? O nosso ego é a nossa vaidade, a nossa raiva, a nossa insegurança, a nossa incompreensão. Todas essas situações, na verdade, são motivadas pelo medo. Todas. Então, o medo é a manifestação do ego. E o ego acaba sendo inflado pelo medo. Então, quando o ego vem, por exemplo, eu tenho inveja. Quando eu tenho inveja, é o medo de não ser reconhecido, é o medo de não ser aceito, é o medo de não ter a competência de fazer coisas. Então esse medo faz com que desenvolva em mim a inveja daquele que tem condições de fazer, daquele que tem capacidade de fazer. E esta inveja suscita outras situações, né? Que aí vem a vaidade, que a inveja faz com que a vaidade se aflore e a gente se sinta mais inferior ainda. E assim a coisa vai se desencadeando e fazendo com que a gente vai ter uma postura de afloramento do ego. Ok? E nós estamos aqui para quê? Justamente para trabalharmos o ego, para fazermos com que a gente desenvolva a nossa capacidade de superação dos nossos lados negativos, aflorando o positivo, aflorando as coisas boas, como através do desenvolvimento do amor e do entendimento de tudo que nos acolhe e de tudo que nos acomete na vida. A Naná faz outra pergunta. A apometria funciona independente da crença da pessoa? É preciso ter fé, acreditar? Na verdade, o que precisa ter na apometria é o entendimento. O que é fé, gente? O que é fé? Fé é acreditar naquilo que você não vê, mas você sabe que está lá. Então, quando você começa a entender, você começa a compreender mais a fé. A fé vai se tornando mais clara, mais esclarecida. A fé vai se tornando uma coisa mais visível, porque você vai compreendendo. Então, quando você entende o processo que envolve a apometria, primeiro, você entende que, vamos falar para você, que isso é fácil de ver. Se você for mãe, Naná, e você está aí comigo falando na frente do computador, então quem está falando comigo? Talvez a Naná religiosa, espiritualista, a Naná mulher, está falando comigo nesse momento. Mas vem o seu filho e fala, mãe, aí você imediatamente vira. Quem vira? A Naná que estava falando comigo, vamos dizer a mulher? A Naná religiosa ou a mãe? Quem vira e fala com o filho é a mãe. E se tocar o celular e for o patrão ou o funcionário, quem atende? É a Naná, profissional ou funcionária. Ou seja, nós temos dentro de nós várias personalidades que estão atuando nesse momento e que compõem a nossa vida, que compõem o nosso eu. Então, o que vai fazer você compreender as coisas é ter o entendimento. Quando você começa a entender que isso é assim, que essas coisas funcionam assim ou assado, e aí facilita. A apometria pode atender qualquer pessoa, sem credo ou sem religião. O que nós vamos fazer é levar a ela o entendimento, independente de religião, e com esse entendimento ela vai ter a aceitação e a compreensão do trabalho apométrico, que pode ser feito com ela. Você sempre fala da apometria, mas o Wesley mandou uma perguntinha também. O que é apometria? Então, eu estava falando até agora, Wesley, da apometria. Então, eu vou te falar rapidamente. Na minha ótica, e aí eu te convido a você ou
e ouvindo as nossas lives, ou ir lá nos visitar, tá? Depois nós vamos dar o endereço, eu acho até que podia botar o endereço no ar. Nós vamos colocar, e eu vou pedir também para você falar logo em seguida. Tá, então Wesley, é assim, a apometria é um divisor entre o ontem e o hoje, entre o mundo de expiação e provas e mundo regenerador, entre religião dogmática e religião ciência. A apometria é explicar tudo o que acontece naquilo que seria dito fenomênico através da física quântica. A apometria é uma visão de interação de todas as religiões num único pensamento, que é o desenvolvimento do amor numa força maior. A apometria é o despertar do ser humano encarnado como uma figura espiritual plena. O Milton pediu para a gente falar o endereço, né? E o horário que a Casa do Bem trabalha. Nós estamos na Praça Miguel Abraão, 714. Ficamos na esquina da Aricanduva com a Radial Leste. Estamos na Zona Leste, a 200 metros da estação de metrô Penha. Desce da estação de metrô Penha, passa a catraca, vira à esquerda. Vai sair na Radial. Saiu da Radial, vira, olha à esquerda. Já vai ver o viaduto Aricanduva. Vai andar as 2 quadras na própria Radial, já vai ver uma praça enorme, que é a Praça Miguel Abrão. Entrou, já está na Casa do Bem. Virou a esquina, está na Casa do Bem. Temos estacionamento, cabem ali 40, 50 carros na frente da casa, porque a nossa rua é uma rua sem saída. Então você fica ali com estacionamento fácil, com pessoa que cuida dos carros, tá? Nós estamos, começa a casa, é assim, a casa começa às 8, começa às 7h30, perdão, começa a preleção e começa o atendimento da apometria. Então você chega antes, 6, 6h30, para você receber o passo de harmonização, receber o reiki, e aí você vai poder fazer, caso você queira, a ficha de anamnese, a ficha que vai fazer, vai verificar o que você pretende, se você tem alguma necessidade, e vai te encaminhar para os trabalhos. Ou se não, se você quiser, você simplesmente participa da preleção, e a hora que houver o despertamento dentro de você, de a necessidade de fazer alguma coisa mais complexa dentro da casa, assim será. Assim como você pode também vir a trabalhar conosco, ser um trabalhador da Casa do Bem. Todos nós na Casa do Bem somos reikianos. Então lá nós damos curso de reiki, cursos de apometria, primeiro nível, segundo nível, curso superior, curso de médium apométrico, curso de cristais, que também a casa trabalha muito forte com os cristais. Nós temos a área de cura com o médico Dr. Antônio, que vem e faz cirurgias espirituais. Então você pode vir a fazer parte da nossa família, com certeza, a hora que você tiver esse interesse. Fala um pouquinho da live que a gente está se propondo a fazer toda quinta-feira. A live o que é? Como nós temos a Casa do Bem, onde nós temos as preleções, a live é levar as preleções da Casa do Bem para dentro da sua casa, porque às vezes você não pode ir, às vezes você até não está desperto para ir, porque quando você está presencial, é muito forte. Porque você imagina o seguinte, é claro que aqui nós estamos agora com uma proteção espiritual muito grande e numa egrégora de luz e de força energética muito grande. Como a Casa do Bem é uma casa que está já ligada na parte científica, do movimento espiritualista, do desenvolvimento do nosso eu superior, nós estamos em contato com o Comando Astar, nós estamos em contato com planos de muitas dimensões espirituais, planos de outros universos. Então, é uma coisa muito forte. Então, se você gosta e se você sente esse despertamento, claro que estar presente é maravilhoso para nós e para você. Agora, aqueles que não podem, não tem tempo, está no trabalho, tem filho para cuidar, não pode deixar, né? Então, para aqueles que não têm tempo e ainda querem começar, querem dar o primeiro passo, que a gente entende isso perfeitamente, nós nos propusemos a fazer a live. Então, a live não pode ser, talvez, nesse momento, muito profunda, talvez a gente vai pondo algumas que vai dar uns toques mais avançados da coisa, para poder trazer talvez isso também promova em você uma vontade, um despertamento, mas ela é uma sequência, é uma extensão da Casa do Bem, é a Casa do Bem online, ok? Então,
A gente agradece essa oportunidade, agradece o fato de estar aqui com vocês e vocês terem nos acolhido, daqueles que fizeram perguntas, e queremos cada vez mais que isso se torne muito mais dinâmico, muito maior. Então, o convite é: compartilhe, entre na nossa página do YouTube, conheça tudo aquilo que a gente já fez, divulgue para os seus amigos, para os seus familiares, façam perguntas. Não precisa pergunta, não precisa ser só agora não. Faça pergunta lá no Facebook, faça pergunta no YouTube e a gente vai respondendo ou já vai preparando as respostas para a próxima live. Mas também não tem problema, pode perguntar na hora, que o que você perguntar a gente vai procurar responder da melhor forma possível, ok? Então, que a paz esteja no coração de todos vocês, que a paz esteja dentro do seu coração, hoje e sempre. Eu sou Hélio Oliveira Junto. Hélio Oliveira Junto, eu ia falar que estou junto com vocês, então Hélio Oliveira Junto, por que não, né? Hélio Oliveira Júnior, junto de vocês, hoje e sempre. Que a paz seja no coração de todos nós, que assim seja.